Vá, bora, não temos muito tempo. Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio de Practice Portuguese, Podcast, the podcast, Yeah. come back. The Revival, The New Generation. E hoje vamos falar de Lisboa. Lisboa, also known as Lisbon. Lisbona. Joel, para ti, quais são as melhores zonas para viver? Não para... Em Lisboa. Sim. Bem, pessoalmente eu gosto da zona fora da zona histórica. Perto das Avenidas Novas, é a zona que é mais plana, não é? Sim, avenidas novas, E isso inclui o quê? Campo Pequeno, Campo Pequeno, Saldanha, Arieiro, Entre Campos... Alvalade. Arieiro, não sei se... Não, Arieiro não está... E Alvalade não fazem parte das avenidas novas, mas também é uma zona plana. São bairros mais residenciais que as avenidas novas até, porque eu diria que as avenidas novas têm mais trânsito. São aquelas avenidas principais, a Avenida da República, Ok. Avenida de Berlim. Sim. Também gosto de Expo, porque é uma zona mais moderna e eu acho que tem muita oferta em termos de restaurantes, mas... A Expo é Parque das Nações. Sim. Parque das Nações. Parque das... ok. Parque das... Sim, chamava-se Expo porque foi onde aconteceu a Expo em 1998, a exibição mundial. Ok, mas a zona oficial é Parque das Nações. Sim. Ok. Então tem muita oferta, mas eu acho que sempre que vou lá, a qualquer hora do dia, comparado com o resto de Lisboa, parece que há mais oferta do que pessoas lá. Ah, sim. As ruas são muito largas e há poucas pessoas, especialmente quando comparas com a zona de Terreiro da Paço, por exemplo. Pois. Ou o bairro Alto. Yeah. Mas eu gosto, eu concordo. Para mim são zonas planas, porque já morámos em zonas nas colinas e dificulta o dia-a-dia. Então planas, com pouco trânsito, parques, Alvalade, Arieiro. Mas isso é para viver. Se alguém estiver a planear só um fim de semana ou qualquer coisa, eu acho que a zona histórica É mais gira. é mais interessante, sim. Sim. O que eu gosto de Lisboa é que tem uma dimensão que quase dá para conhecer a cidade toda a pé, que é muito raro numa capital de um país. Pois. As capitais normalmente são cidades tão grandes que tens que apanhar transportes. E em Lisboa, se tu realmente quiseres, podes fazer tudo a pé. Demora, mas podes. O que achas que é um aspecto negativo de Lisboa, de viver em Lisboa? Um aspecto negativo de viver em Lisboa? É tudo fantástico, não tens caixa nenhum. Não, acho que há demasiado cocó de cão nos passeios. Sim. Acho que as pessoas deviam começar a Multar. apanhar o cocó dos cães, dos passeios. E nós temos um cão, mas mesmo assim acho que é ridículo. Yeah. E o polícia devia multar mais vezes. Sim. Porque acho que existe uma multa, mas ninguém enforça isso, pois não. Sim, ninguém põe em prática. Burocracia em Lisboa é mais difícil do que fora, não é? Sim, mas muitos serviços já estão no processo de se informatizarem, já se nota muitos serviços online, já se nota muitos serviços mais rápidos e mais online. Sim, ok. Acho que está a melhorar nesse aspecto, pelo menos está Esperemos que sim. a caminho. Os passeios em Lisboa são estreitos, mas isso é uma consequência da cidade ser tão antiga. Há um limite para as obras que podes fazer, mesmo que tu queiras melhorar, criar passeios muito grandes, é difícil. As ciclovias também estão a aumentar, mas eu acho que são poucas as ciclovias. Uma outra ponta negativa para ponto negativo para um estrangeiro é a praticar a língua, porque eu acho que os lisboetas estão sempre à espera de receber turistas e eles não sabem que vocês querem aprender português. Então eu acho que muitas vezes é mais difícil praticar português dentro de Lisboa. Então se estiverem a planear uma viagem para esse objetivo, se calhar é melhor explorar as zonas fora de Lisboa também, não é?
Sim, se quiserem praticar português é melhor irem para o interior, para as cidades mais pequenas, mais rurais, aldeias. Yeah. E alguns aspectos que tu achas que surpreendem os estrangeiros? Tu tens alguma resposta para isso? O que é que surpreende os estrangeiros? O rio. Há muitos estrangeiros que não percebem se é um lago, se é o mar, porque é um rio muito largo. Então é um corpo de água muito grande. A luz, porque como os prédios em Lisboa têm cores pastéis e coloridas, amarelo, azul, cor-de-rosa, eu acho que o sol, quando bate na cidade, dá uma cor muito bonita à cidade. Então o pôr do sol e o golden hour, como se chama, faz a cidade ficar com uma cor muito típica. Eu acho que é uma cor muito de Lisboa e surpreende os estrangeiros. Provavelmente depende na altura do ano. Depende na ou depende da? Depende da altura do ano, mas há muitos outros turistas, então acho que isso às vezes surpreende os turistas. A quantidade de turistas. A quantidade, sim. Acho que há mais do que antigamente, não é? Sim. Yeah. Há sempre turistas o ano inteiro agora. Antigamente era só no verão. Há outra coisa que se surpreende, mas se calhar isto é para Portugal, para todo o Portugal, é os horários dos restaurantes. Se alguém estiver à procura de um restaurante para almoçar, sei lá, a meio-dia ou às 3 ou às 4. Às 4. É muito difícil. O jantar é mais complicado, não é? Sim. Comer fora dos horários do almoço e do jantar é complicado se não for num centro comercial ou numa cadeia de fast food, por exemplo. Ir a um restaurante para almoçar às 4, o restaurante vai estar fechado. Abre para almoço e depois fecha e depois volta a abrir às 7 e tal. Portanto, os restaurantes fora dos horários normais estão fechados. E isso surpreende os estrangeiros, eu acho. Se tu fores a Toronto, o restaurante está aberto o dia todo. E por outro lado, a vida noturna é muito mais tarde do que no Canadá e provavelmente nos Estados Unidos também. Sim. Os jovens vão às discotecas à 1 da manhã, 2 da manhã. Tu vais ao bairro alto à 1 da manhã e esperas um pouco num bar até às 3 e tal, para ir para a discoteca. Eu já estou na cama há 5 horas atrás. Sim. E depois vais para a cama muito tarde, terminas a noite às 7, 8 da manhã, do dia seguinte. Uma coisa que também surpreende os estrangeiros é que quando pedem uma salada num restaurante, vem alface, tomate e cebola crua, em fatias. Se tu tivesses de viver numa outra cidade, fora de Lisboa, onde é que tu morarias em Portugal? Em Portugal? Em Portugal. Se tivesses de fazer mudanças amanhã. Se tivesse que mudar, se calhar mudava para uma cidade na costa. Se calhar uma cidade... é difícil. Uma bela vista... Uma boa vista, não é? Porto, deve ser bonito morar no Porto. Figueira da Foz, adorava mudar para Figueira da Foz. Podem pesquisar. Figueira da Foz, Santa Cruz, Ericeira, Cascais, só porque é muito organizado, bonito e limpo. Mas e caro. É preciso dinheiro. Mas sim, talvez essas mais na costa. Costa Oeste, na Zona Oeste. Mas gostas de Lisboa, não é? Sim, não mudaria só se fosse obrigado, porque eu acho que Lisboa reúne tudo. O que é fácil fazer em Lisboa? O que é que tu pensas de Lisboa? É fácil fazer? Comparado com o resto do país, se calhar fazer compras, porque podes pesquisar e encontrar qualquer loja que esteja no país. Encontras em Lisboa, provavelmente a 20 minutos de distância, não é? Sim. Num centro comercial ou numa avenida principal. Sim. E acho que muitas pessoas vêm aqui para negócios. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu disse há pouco da cidade ser pequena. Em Lisboa é fácil ir de uma zona à outra. Se não apanhares trânsito. Não, a pé. Ok. Yeah. A pé ou de bicicleta é muito rápido chegar a uma zona da cidade. Isso é uma vantagem de Lisboa. Pois. E o que é difícil fazer em Lisboa? Para mim, correr. Sim. Tu corres 10 metros e já tens que parar. Não dá. É uma cidade que não é fácil sair à rua e fazer uma corrida. Ou estás na estrada, ou estás num passeio que é estreito e está cheio de pessoas. Então, onde podes ir em Lisboa para fazer uma corrida?
ou pegas no carro ou na bicicleta e vais até a um local, como por exemplo Monsanto, a zona do Parque das Nações, junto ao rio. O rio. Sim, aí dá para correr, mas sair de casa e começar a correr é complicado. É, sempre senti isso em todos os sítios onde já moramos. Sim. E tens que evitar o cocó dos cães. E tens que evitar, tens que saltar por cima dos cocós. See what I did there? Brought it back. Ok. Até à próxima. Até a próxima. Diddly-doo-dee-doo.